Boa noite, amigos e amigas da direita nacional conservadora. Hoje acordamos ao som das notícias de que a taxa básica de juros aumentou. Agora o PT decide então frear a inflação. Quando há 3 anos atrás, 4 anos atrás, se dizia ao PT que era impossível continuar controlando a inflação apenas mexendo na taxa Selic, esses amaldiçoados diziam que não, que isso era coisa da burguesia, dos interesses dos ricos, etc. Mas esperaram a inflação chegar a um patamar de mais de 10% em todos os estados da federação para tomar uma atitude. E eu digo 10% porque a inflação oficial que aí está é uma balela, é uma falácia, não existe. A inflação em muitos estados já ultrapassa tranquilamente os 10%. E agora então o desgoverno resolve alterar a taxa básica de juros. É importante que se diga que com a alteração da taxa básica de juros, a gente faz com que o país estacione no zero, que é o seu crescimento atual. Com juros elevados, mais elevados do que já são, porque vivemos num país que pratica tudo que é mais na face da terra. É o país mais corrupto da face da terra, é o país com mais impostos da face da terra, e é agora também, já era o país com a taxa de juros mais elevadas da face da terra. Então, em termos do que não presta, o Brasil é o mais da face da terra. E agora também nos juros. Então, agora, a presidenta decidiu que vai controlar a inflação, aumentando esses míseros pontos aí, os juros. Porque, na verdade, para essa criatura controlar os juros, ela teria que aí mexer, no mínimo, 6 pontos percentuais na taxa básica de juros. O que ela aumentou a taxa vai servir não para combater a inflação, isso tem que ficar muito claro. No máximo, com sorte, essa elevação da taxa de juros, da taxa básica de juros, vai estacionar a inflação, ao passo em que vai estacionar o crescimento do país também, que já é nulo, mas vai fazer exatamente o contrário do que ela prometeu. Vai aumentar o desemprego. Porque se a indústria não pode crescer, ela se vê obrigada a demitir. Então, mais uma vez, a população magnífica que votou no PT vai provar do próprio veneno. Mas nós também não ficaremos à parte deste processo de sofrimento, porque nós vamos arcar aí com juros mais caros e, obviamente, quem sabe alguns também acabando no olho da rua. Espero que isso não aconteça, mas é uma provável. Mas eu gostaria também, além de falar dessa questão da economia, aí a magnífica presidenta também está escolhendo um novo fantoche para o Ministério da Fazenda e outro para pôr no lugar do senhor Augustin, que acabou com a confiança do país, ou melhor, com a pouca que restava. Então, estamos vendo essa questão da troca dos ministérios e como essa senhora vai fazer para acalmar os ânimos da sua camarilha agregada que dá sustentação ao seu desgoverno. Mas eu quero falar um pouco aqui da senhora Marilene Chaui e de um discurso que, ao menos para mim, foi novo. Eu tomei conhecimento desse discurso agora durante a eleição, mas que me causou uma revolta profunda, uma revolta que bateu fundo no peito, que foi essa senhora, essa demente, porque eu prefiro achar que essa mulher é uma demente e achar que ela é uma bandida. Porque alguém que profere um discurso de ódio como aquele para uma legião de pessoas fanáticas e malucas só pode ser uma bandida se estiver em sua consciência. Então eu vou preferir achar que essa senhora não passa de uma maluca, de uma louca, de uma doida. Essa senhora
falou para mais 54, 55% da população brasileira, que representa a classe média, segundo esse desgoverno, de que são pessoas que ela tem ódio. Ela tem ódio da classe média. Que a classe média é terrorista, é fascista, é violenta, enfim, o que não presta é a classe média. E o que mais entristece é que essa mesma classe média é que colocou essa catrefa de volta no poder. Bueno, essa senhora, ela passa, provavelmente, e ela é adepta do leilão filosófico que existe no nosso país. Porque esse pessoal, é preciso que se entenda que esse pessoal, o verdadeiro conhecimento que parte da gênese, da moralidade, esse tipo de conhecimento esse pessoal não tem. O conhecimento deles, na maioria dos casos, é apócrifo. É um conhecimento que é criado sem causa na hora. É aquele conhecimento, e agora eu vou usar uma palavra que eles gostam muito, é um conhecimento reacionário. Né? O conhecimento dele sim é um conhecimento reacionário, porque ele é criado na hora para satisfazer as próprias ambições. Né? E eu às vezes fico pensando se não existe por aí um leilão de palavras, né? Onde esse tipo de gente se reúne, né? E começa a fazer um leilão de palavras que vão ser de uso exclusivo seu para defender as suas ideias, né? Então a gente vê aí que expressões como lúdico, fundamentalista, libertário, reacionário, fascista, classe média, desserviço, essas palavras elas devem ter passado por um leilão nos Campos Elíseos. E então essas palavras de tempos em tempos, elas trocam de proprietário, dependendo da comunidade desfavorecida que der o maior lance. Porque essas palavras elas são entorpecidas, como tudo que passa pela mão dessa esquerda, e agora eu vou usar uma palavra da Chauí, maldita, né? Dessa esquerda reacionária, que presta um desserviço à população brasileira, e essas palavras, então, são modificadas o seu sentido e usadas ao bel prazer dessa camarilha que infesta a nossa nação. Mas ninguém fala nada porque está muito bom para aqueles que são interessados. Agora, um novo golpe se aproxima. O primeiro golpe, a presidenta foi derrubada na Câmara dos Deputados. Mas não vamos pensar que os deputados da base do governo fizeram isso porque são bonzinhos e se preocupam com o povo. Não. Eles só derrubaram esse decreto porque esse decreto iria atingir eles ali no seu ganha-pão, né? Iria, de certa forma, desautorizar o poder legislativo. Então não foi um serviço que eles fizeram à população brasileira. Os deputados que são oposição ao governo, sim, acredito que esses de boa fé derrubaram esse decreto facínora que a presidenta da República enfiou lá no poder legislativo. Mas os outros foi por mera conveniência. Agora, o pior ainda está por vir. A bendita está falando em plebiscito, em referendo, em reforma política. Meus amigos, nós não podemos, de forma nenhuma, cair na falácia dessa gente. Qualquer reforma política que esse pessoal apresentar é uma fraude. É uma fraude, é mais uma tentativa de se implantar através do Fórum de São Paulo, essa desgraça desse Fórum de São Paulo, esse atentado explícito à democracia, que é um fórum, é uma entidade criminosa em nosso país, porque funciona de forma ilegal na legalidade. Porque no Brasil, o que favorece o governo pode ser o mais ilegal, mas é considerado dentro da legalidade.
Então, essa reforma política que o PT começa a desenhar agora, porque eles vão fazer todo um esquema de que estão debatendo a reforma política, mas isso já está tudo pronto. E há muitos anos. Antes de chegar no poder, o PT já está com essa reforma pronta para apresentar para a população acéfala, né? E essa mesma população acéfala vai provavelmente aprovar. Então nós temos que nos manter na reação e não permitir que essa reforma maldita aconteça no nosso país, porque vindo do PT não é boa coisa, não. Não é boa coisa. Outra coisa que eu queria fazer um apelo, encerrando aqui, convidar vocês, é que participem, por favor, participem no dia 1º de novembro das manifestações que vão acontecer em várias cidades do Brasil contra tudo isso que a gente está vendo aí. Contra toda essa imundície, contra toda essa podridão, contra o cinismo dos ladrões. Então participe. Em São Paulo, em frente ao MASP, aqui em Porto Alegre, vai ser ali perto da prefeitura, pela frente do mercado público, por ali, né? E tantas outras cidades do Brasil que a gente vai estar divulgando aqui até o dia 1º, onde vai estar acontecendo. Se você sabe, informa aí que a gente vai divulgar. Mas vamos nos manter unidos, coesos, juntos nessa luta, porque a nossa batalha ela apenas começou nestas eleições. Eu acredito que não vai ser por intermédio de eleições que nós vamos conseguir derrotar esse poder pútrido que está aí instalado, mas vamos fazer a nossa parte com ordem, com decência e mantendo sempre a nossa coerência, a nossa dignidade, que é, na verdade, o que tem valor para cada um de nós. A todos vocês uma boa noite e meu muito obrigado pela vossa atenção.